Essa será mais uma série que teremos em paralelo com as outras duas que estamos produzindo aqui no canal, uma sobre a vida de Ellen White e a outra sobre o livro Eventos Finais. Agora essa terceira série será sobre o conteúdo do livro Nos Bastidores da Mídia, do pastor e jornalista Michelson Borges. Seja muito bem-vindo a mais uma produção original do canal Adventismo Decodificado. Não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que você achou do vídeo. À sua frente há 3 opções: um copo com água, um com refrigerante e outro com cerveja. Qual você escolhe? Digamos que escolha o copo com água, você o leva à boca e bebe o conteúdo. Até aí você exerceu o seu livre-arbítrio, mas a partir desse momento as coisas mudam. Você não tem mais controle sobre as moléculas de água, nem sobre a ação delas em seu organismo. Na locadora ou na Netflix, você se depara com 3 filmes que chamam a sua atenção. Uma história de vida real e edificante. O outro, uma comédia romântica cheia de piadas imorais e cenas impróprias, e uma produção carregada de violência gratuita. Qual você escolhe? Seu poder de decisão existe até o momento em que você assiste ao filme escolhido. Daí em diante, você praticamente não tem mais controle sobre as informações, os conceitos e estímulos que são enviados à sua mente. É impressionante a capacidade do nosso cérebro de reagir aos estímulos que chegam até ele por meio dos sentidos. E não são apenas as nossas opiniões e perspectivas que acabam sendo influenciadas. A questão chega a ser fisiológica mesmo. Pelo menos foi o que descobriram os pesquisadores da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ao investigar o impacto de uma história em nosso cérebro, eles acabaram recrutando 21 estudantes para ler um livro com uma narrativa interessante ou instigante. Nos primeiros 5 dias, os alunos apenas ficaram em estado de repouso, passando por um exame de ressonância magnética comum. Nos 9 dias seguintes, leram uma parte do romance à noite, até então terminá-lo. De acordo com o neurocientista Gregory Baines, existe uma grande conectividade no córtex temporal esquerdo, a área ligada à percepção da linguagem. Além disso, uma região do cérebro associada à capacidade de criar sensações para o corpo também apresentou alta conectividade. Resumindo, se você pensar em correr, acabará ativando os neurônios ligados à corrida. Isso significa que, quando nos colocamos no lugar do personagem, ocorre não apenas uma mudança psicológica, mas também fisiológica no nosso cérebro. Segundo Martin Lindstrom, autor do livro A Lógica do Consumo, quando assistimos a alguém fazendo algo, seja um pênalti convertido em gol ou um arpejo perfeito em um piano de cauda, o nosso cérebro reage como se nós mesmos estivéssemos realizando aquelas atividades. Em suma, é como se ver e fazer fossem a mesma coisa. Sabe por quê? A explicação está nos neurônios espelho. Um exemplo, pense em alguém bocejando. Você provavelmente sentirá vontade de bocejar, como até mesmo eu agora senti. Isso ocorre porque os neurônios espelho se ativam não apenas quando estamos observando o comportamento de outras pessoas, mas disparam quando estamos lendo a respeito de alguma coisa ou até mesmo quando estamos assistindo tal comportamento. Você percebe como são importantes os nossos pensamentos e o material com que estamos nos alimentando? A arte de convencer pela palavra é muito antiga. O primeiro ser no universo a utilizá-la com propósitos malignos foi Lúcifer, quando introduziu a rebelião no céu. Depois de ser expulso do lar celestial, o anjo rebelde tentou contaminar o ser humano com o vírus do orgulho, da autossuficiência e do desejo de supremacia. Foi exatamente isso o que ele fez com Adão e Eva. Ao abordar a mulher na árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, então, garantiu que a desobediência dela não levaria à morte, mas sim a um nível superior de consciência. A grande mentira, vocês não morrerão, apenas serão como Deus, então foi inaugurada na Terra. Desde então, este mundo se tornou o palco do grande conflito entre o bem e o mal.
Nessa batalha, como nos conflitos comuns, o uso das ideias e a maneira como são divulgadas é essencial para ambos os lados. Quando o alemão Johannes Gutenberg imprimiu em 1456 a sua Bíblia de 642 páginas com tiragem de 200 exemplares, ele não imaginava o papel que a imprensa desempenharia nos rumos do mundo. Não podemos navegar pela vida sem sermos influenciados, mas podemos pelo menos escolher pelo que ou pelo qual ou por quem seremos influenciados. É como se não pudéssemos controlar o nosso pensamento, mas pudéssemos controlar o que controla os nossos pensamentos. Eu quero agora lhe mostrar os ismos que lutam contra o cristianismo, às vezes de maneira aberta, outras vezes de maneira ou modo bem sutil. Em nossa sociedade dita pluralista, graças em grande parte à imprensa, a Bíblia é hoje o livro mais difundido no mundo. Pessoas em quase todos os cantos do planeta têm acesso facilitado à palavra de Deus. E é evidente que a imprensa ajudou a abrir os horizontes intelectuais, permitindo que muitas pessoas e muitas culturas tivessem acesso à leitura em relação a si mesmas, inclusive. Mas, infelizmente, o anjo caído percebeu o enorme potencial da imprensa e da propaganda e passou a utilizá-la para cumprir os seus próprios desejos malignos. Por meio das diversas mídias, o inimigo vem espalhando seu pacote de enganos. O objetivo de Deus sempre foi mostrar que, a despeito do pecado, há esperança de salvação para este mundo caído, e ela consiste na dependência total de Cristo e na aceitação dos seus méritos. Ele nunca pecou, portanto não merecia morrer. O ser humano pecou e a morte lhe veio como consequência, pois o salário do pecado é a morte. Jesus, quando morreu na cruz, Jesus fez uma troca com a humanidade. Ele ofereceu a sua vida justa como resgate pela vida dos injustos que somos nós. Por isso, esta é a maior notícia de todos os tempos. Deus se fez homem em Jesus e comprou a nossa salvação com o seu sangue. É lógico que Satanás compreende a maravilha desse resgate e o que ele faz? Luta de todas as maneiras para nos afastar de Jesus e obscurecer a nossa mente em relação ao plano da salvação. Assim como Deus tem as suas 3 mensagens angélicas no livro de Apocalipse, cujo âmago, segundo a escritora e profetisa Ellen White, é a justificação pela fé, Satanás também dispõe de uma tríade filosófica útil aos seus propósitos malignos. No ano de 1988, a revista Adventista publicou uma série de 3 ótimos artigos do Dr. Hélio Luiz. Neles, o Dr. Hélio destacou justamente o fato de o surgimento do marxismo, do espiritismo moderno e do evolucionismo de Darwin ter ocorrido quase na mesma época, no século XIX, em que o adventismo despontava no mundo. Lenin, por exemplo, um dos grandes expoentes na história do desenvolvimento do marxismo, ia ao ponto de pregar o ódio contra Deus. Em uma carta a um de seus colaboradores, ele disse: pensar em Deus é uma ignorância indizível. Ao se posicionar quanto ao materialismo dialético, a teoria que explica o marxismo, a ideia de que toda a história se desenvolve apenas baseando-se naquilo que é material, ele afirma que esse raciocínio deve ser incondicionalmente ateu, que combata de toda a maneira mais resoluta toda e qualquer religião. Você tem alguma dúvida de que o materialismo dialético de Marx seja uma ferramenta ideológica perfeita nas mãos do inimigo de Deus? O Adventismo, seguindo os passos da Reforma Protestante, seguiu no palco do grande conflito cósmico para chamar a atenção do mundo para aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O marxismo, como espetáculo paralelo, afirma que isso é bobagem, que o homem pode ser o seu próprio Deus, ecoando assim a mentira satânica lá do Éden contada por Satanás. Em resumo, o que eu quero destacar aqui é que a tremenda coincidência entre a época do surgimento do marxismo e do adventismo, o grande desapontamento profético que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1844, apenas 4 anos depois, em janeiro de 1848, o Manifesto Comunista foi redigido por Marx e Engels, o seu amigo, tendo sido publicado pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Teria sido isso uma coincidência? Acredito que não. Em resumo, falamos sobre o inimigo de Deus que usa o potencial da mídia para ofuscar a sociedade de enxergar a graça de Jesus,
Também abordamos a contrafação de Satanás em relação às 3 mensagens angélicas de Apocalipse, a saber, quando surge o movimento que prega a guarda dos mandamentos de Deus e a volta de Jesus, Satanás começa a operar por meio de outros 3 movimentos filosóficos ao mesmo tempo. E essa coincidência de tempo no seu surgimento, em alguns momentos até mesmo uma coincidência geográfica, evidencia que não se trata de coincidência, mas o fato de que existem 2 lados, 2 grupos e 2 destinos. Em toda a Bíblia percebemos Satanás usando de contrafações para confundir o povo de Deus, e não seria diferente no tempo do fim. Então, o que você achou desse primeiro episódio de Nos Bastidores da Mídia? Deixe seu comentário abaixo, se inscreva no canal e, se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha necessário ouvir esse estudo. Que Deus abençoe muito a sua família e você. Até o próximo vídeo.